Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo és tu, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ei, que tudo pode. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, que tudo pode. Glória a Deus. Aleluia. Santo Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é tu, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o Senhor trouxe a banda Santo é aqui Deus. um assunto que a Irmandade conhece. Santo é Está no Deus. primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. No Glória a capítulo Deus. 37. Glória a José é Deus. vendido por seus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo és o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Gênesis 37. Glória a Deus. Aleluia. Santo és tu, meu Pai, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos é cumprido aqui o assunto. Glória a Deus. A Irmandade conhece. Vamos ver então onde o Senhor coloca para ler. Glória a Deus. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quase toda a Irmandade, acredito que conhece essa história, né? Glória a Deus. Desse homem chamado José, filho de Jacó, Glória a que Deus. vem de uma família, irmãos, cheio das promessas de Deus. E o que nós entendemos, irmãos, que quantas coisas aconteceram no meio dessa família. Porque parece que quando Deus tem uma obra numa família,
a gente acha que aquela família é uma família perfeita, uma família que não tem defeito, não tem erro. E se nós vermos todos os homens de Deus, todas as famílias dos homens de Deus, tiveram tantos problemas graves no meio da família. Mas, independente dos problemas, dos erros, das falhas, nada impede aquilo que Deus determina em fazer na vida do homem. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não age, irmãos, segundo aquilo que nós vemos, nós entendemos. Deus age segundo as suas decisões são diferentes das decisões humanas. Porque se nós olharmos aqui para a família que, na verdade, se tornou os 12 patriarcas, né? As 12 tribos de Israel. Se nós olharmos para tanto aqui, os irmãos, né, de José, os filhos de Jacó, se nós for ver o erro de Jacó, o que aconteceu lá atrás, nós, como homem, jamais diria que, não, Deus vai fazer uma grande obra na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa família. Nós jamais. Mas Deus enxerga de uma outra forma, de uma outra maneira. E o problema das pessoas que sofrem é porque muitas das vezes não deixa a maneira que Deus quer operar na vida de cada um. Porque o que vemos aqui, que José, irmãos, ele nasceu, né, entre os seus irmãos, era de uma família de 11 filhos, né, e nós vemos que seu pai amava mais do que os seus irmãos. Mas se o pai amava, a culpa não era de José, a culpa era do pai. Só que parece que quem sofria por isso era José. Porque se o pai amava mais José, tinha que dizer para o pai, pai, por que você ama mais José do que nós? Agora, se José tinha uma outra qualidade diferente da dos seus irmãos, e que fazia o seu pai amar mais José do que os seus irmãos, a culpa não estava nele. A culpa estava no pai que amava. Porque era para o pai amar os seus irmãos e não amava José. Mas aqui diz a palavra, né? Que Israel amava José mais do que seus irmãos. E aqui começa a dificuldade que José começa a enfrentar. Porque era filho da sua velhice. E além do mais, ele fez para ele uma túnica diferente, uma túnica de várias cores, uma túnica de honra. E a gente observa aqui, então, vendo pois os seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Agora, que culpa tinha José? Nenhuma. Porque seu pai amava mais ele, porque seu pai fez uma túnica de várias cores. Mas ali a gente vê, irmãos, que José começa a sofrer, porque muitos, olhando para essa história, diz assim, tanto que eu queria ser um José. Mas será que nós estamos preparados para sofrer igual José sofreu? Porque desde quando começa seu pai a fazer a diferença, já começa a se criar no meio da família, que era para estar todos ali felizes, contentes. E o problema é que os irmãos não entendem e começam a perseguir que não era para ser perseguido. Porque, no entanto, se Deus tinha uma obra, como teve na obra de José, se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles iam dizer assim, se José tem alguma diferença, é uma escolha de Deus, tem alguma coisa que Deus vai fazer na vida dele, os sonhos que ele está sonhando, não é para nós ter inveja, vamos grudar nele. Por quê? Quando a gente está com alguém abençoado, automaticamente a benção passa para nós. Glória a Deus. Quando a gente anda com alguém sábio, automaticamente aquela sabedoria vamos usufruir dela. Glória a Deus. Se todos entendessem isso, mas o problema é que é só aparecer alguém com destaque, já aparece alguém com inveja. É só aparecer alguém com um dom diferente, já aparece alguém querendo dissipar, matar, derrubar. Enquanto as pessoas eram para estar dizendo assim, olha, se tem alguém que o Senhor está abençoando, vamos estar mais perto desse alguém. Glória a Deus, aleluia. Se Labão entendesse que tudo aonde Jacó punha a mão, que culpa ele tinha? Porque a benção não estava no que Jacó fazia, estava em Deus em querer abençoar. Irmão, porque quando Deus quer abençoar um homem ou uma mulher, não está no que ele faz, está em Deus em querer e fazer. E nós vemos que o pai de José e desses irmãos aqui dele, já tinha uma benção, porque aonde ele colocava as mãos, ele era abençoado. Que no entanto lá atrás, o seu sogro,
Era para dizer assim, ó, encosta perto de mim aqui, rapaz, que eu estou vendo que aonde você põe a mão, Glória a Deus. mas já ali já começa a inveja. Por quê? É para nascer as lisas? Começa só a nascer lisa. É para nascer as malhadas? Só começa a nascer malhada. Era para lavar um olhar para o pé, pera um pouquinho, não nascia lisa, agora está nascendo, deixa eu encostar você, vamos fazer o seguinte, nós não tem nada que o que é meu é seu, vamos ser sócio, porque o que é seu vai ser meu. Automaticamente a benção tomamos dois. Glória a Deus. Mas ali começa a perseguição, começa a inveja, começa a guerra, começa a desunião, começa a contenda. Por isso, irmão, nós temos que entender na nossa vida que para cada um Deus fez uma escolha, para cada um Deus colocou uma porção, para cada um Deus colocou e fez uma história. A minha história não pode ser igual à sua. O problema das pessoas que começam a sofrer, que eles não se conformam com a história dele e querem olhar a história do outro e quer ser igual à história do outro. Só que muitas das vezes você não está com condições de passar o que o outro passa, de sofrer o que o outro sofre, de chorar o que o outro chora. Porque querer a benção que o outro tem, todo mundo quer, mas sofrer igual o outro sofre, ninguém quer. E nós olhamos para a história aqui, quem mais sofreu aqui? Porque todo mundo diz, eu queria ser José. Mas quem mais sofreu entre os irmãos foi o José. Dizer que ia ser governador, e que no entanto, nem José imaginava que Deus levantaria ele como governador no Egito. Nem ele. Por isso, irmãos, o que toma muitas das vezes a nossa vida, sabe o que é? Ansiedade. Preocupamos com aquilo que vai ser amanhã. E aquilo que Deus já projetou na minha e na tua vida, fique em paz. Você não serve a Deus? Você não acredita nele? Glória a Deus. Você não sabe que ele cuida de você? Meu Deus. Você não fala que Ele é um Deus todo-poderoso? É um Deus que cuida dos seus filhos? Porque você vive numa ansiedade tão grande, perturbadora, que você não se contenta e não tem gratidão na tua vida. Porque você vive uma vida desinquieta. E você não sabe o que Deus já projetou na tua vida amanhã. Então, viva hoje e o amanhã já está nas mãos de Deus. Porque tem coisas que para mudar o cenário da nossa vida é muito rápido. Mas só que tem que ser como? Como eu quero? Como você quer? É como Deus quer. Glória a Deus. Porque aqui começava a perseguição por Jacó. Aqui fala de Israel porque Deus trocou o nome dele. Mas um nome mais fácil que os irmãos conhecem, Jacó, ou Israel também, começa a amar mais ele. Depois, além de amar, aí ele vem com um sonho. Que culpa ele tinha de sonhar? E ele começa com um sonho. E chama os irmãos, por certo, na simplicidade, porque alguém diz assim, mas não devia José ter contado? Devia, irmão. Porque é muito fácil você, às vezes, dizer depois que acontece, mas eu tive uma revelação lá atrás. Então conta. O que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai atrapalhar. Porque aqui parece que alguém diz assim, foi José contar, e tudo isso virou uma perseguição. Mas por quê? Esse sonho que ele estava sonhando já era para ele ser o governador do Egito. Então não era que os seus irmãos iriam levantar com ira, com revolta, para tudo isso acontecer. Ele contou porque Deus já estava no sonho dele e era para ele contar, para que lá na frente acontecesse e os seus irmãos viessem dizer, o sonho dele era verdade. Glória a Deus. Aquilo que ele sonhou era realidade. Porque não adianta nós contar uma obra e dizer que Deus mostrou para mim lá atrás, mas eu não contei, mas aconteceu, então eu vou contar o que Deus mostrou. Não, conta! O que Deus vai fazer na tua vida não tem homem, não tem mulher que atrapalha o que Deus já marcou de fazer na minha e na tua vida. Você acredita nisso? Então dá glória por essa palavra. E ele sonhou. Ele teve lá um sonho. Ele disse, ouve, peço esse sonho que eu tenho sonhado. Não, primeiro ele sonha. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreci ainda mais. Já não chegava já o que o pai amava, que já ficava com ódio, agora com sonho, mais ódio ainda. Mas e aí? Por quê? Tinha perseguição, agora porque os irmãos aborreciam ainda mais, ele deixou de sonhar? Não. Quando os irmãos aborreceram mais ele ainda, começaram a perseguir mais ele ainda, o que aconteceu? Ele sonhou de novo. Irmão, quando alguém quiser impedir alguma coisa na tua vida, e quando alguém quiser impedir o sonho de Deus na tua vida, sonhe de novo. Deus vai tirar sonho de novo. Nada vai impedir de atrapalhar o que Deus fez você sonhar. Porque, irmão, coisas que passam pela nossa cabeça, se vai e não fica, não é de Deus.
Mas tem coisas que às vezes você fica ali e martiriza aquilo e não vai embora. E daqui a pouco você fala, esquece, isso não é para mim, isso nunca vai acontecer. E daqui a pouco volta tudo de novo, aquilo parece que começa a te cutucar, te movimentar. Mas como pode? Que jeito, que maneira? Porque é um sonho de Deus. Porque o que não é de Deus, ele passa pela tua vida e vai-se embora, você nunca mais se lembra. Mas o que é sonho de Deus vive na persistência. Por mais que alguém queira tirar, por mais que alguém queira apagar, por mais que alguém fale não tem jeito, não tem como, nunca vai acontecer. Mas aquilo persiste dentro de você, pode acreditar. É porque existe dentro de você um sonho que não é teu, é um sonho de Deus na tua vida. E se é um sonho de Deus na tua vida, pode passar o tempo que for, a hora chega e o sonho é realizado e Deus é glorificado. Vejamos que, olha aqui, ele começa a contar o segundo sonho. O segundo sonho aperta um pouco mais. E ele diz, estávamos atando os molhos no meio do campo. Eis que meu molho se levantava, também ficava em pé. Só que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então eles disseram aos seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós? Por isso tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Mas diz aqui, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Só que aqui, irmãos, o pai observou que aquilo era um sonho de Deus. Por quê? Porventura ele disse aqui, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Agora, seu pai guardava este negócio no seu coração. Se o pai repreendeu ele diante dos irmãos, o certo não era para dar um espaço a mais, porque ele já via inveja, já via os ciúmes, a revolta. Porque o pai sabia que aquele sonho ia acontecer. Porque senão ele não guardava isso no seu coração. Glória a Deus. E no entanto, vejamos que ele guardou isso no seu coração. Glória a Deus. Esperando o tempo do sonho ser concretizado. Glória a Deus. Porém, aí aperta mais a perseguição. Vocês conhecem a história. Que um dia lá os seus irmãos estão apacentando as ovelhas. E o seu pai diz, vai lá, vai ver como estão os seus irmãos no campo. Ele foi na simplicidade, mesmo sabendo que os seus irmãos desprezavam. E foi. E até que encontra alguém lá, porque onde falaram que ele estaria, não estava, em Siquém, mas encontra lá o que estava passando por ali, e ele pergunta dos seus irmãos, como está em tal lugar. E quando ele vai lá, quando os seus irmãos olham, eles, como dizendo, oh, é hoje, olha o sonhador mor chegando. Hoje nós acaba com o sonho. Mas mal sabia que ali estava simplesmente começando o plano de Deus na vida de José. Aquilo que parecia estar enterrando, colocando um fim, colocando um ponto final, Deus estava simplesmente colocando uma vírgula e dizendo, eu estou pegando eles para ajudar a concretizar aquilo que eu tenho na vida desse menino. Porque se fosse falar para José, dizer, José, olha, vai acontecer isso, mas você tem que ir lá para o Egito, você vai sofrer, vai ficar como escravo, depois você vai para a prisão. José ia dizer, não, passa esse sonho para outro, passa essa visão para outro. Eu não, estou bem aqui com meu pai me ama, tenho tudo aqui. Você acha que eu vou lá para o Egito? Nem sei, nem conheço aqui. Vou nada. Mas irmão, tem coisas que eu não quero, você não quer, mas tem coisas que Deus quer. E quando eu não quero e você não quer, Deus empurra para nós ir aonde nós não queremos. Mas querendo ou não querendo, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Se observar quantos que estão aqui, quem imaginar como estava acontecendo o culto aqui, e eu olhando para tudo aquilo, quanto que eu imaginaria estar num culto como esse? Alguém vem louvar na hora do testemunho, as criancinhas vêm aqui fazer essas mímicas aqui na frente. Quanta religiosidade nós carregava, que tudo isso para nós é repúdio. Isso não pode, isso está errado, isso é pecado, isso não é coisa. E hoje nós estamos aqui. E quem foi que me empurrou para estar aqui hoje, numa igreja como essa, chamada Salvação por a Graça? Porque nos meus planos, nos meus sonhos, como que seria? Tudo totalmente diferente.
Dos meus sonhos jamais era uma igreja como essa, de uma forma que nós servimos a Deus aqui, numa leveza como essa. Tudo nós repudiava. Qualquer um que às vezes errava, falhava, nós cortava às vezes a liberdade, tirava, não pode ir. Mas hoje quem que guia é o Senhor que trabalha, é o Senhor que movimenta. Mas quem que fez tudo isso acontecer em mim? Foi eu mesmo? É o Senhor que me empurrou, é o Senhor que me colocou, é o Senhor que fez isso acontecer. E se eu estou aqui dando glória em cima desse púlpito hoje, não era meu plano, mas era o sonho de Deus, era o projeto de Deus. Então dando glória hoje por essa palavra. E vou contar de outros. O Emerson disse que um dia passou lá na cidade, ele sempre conta isso, que de longe ele me viu eu e sentiu a vontade de ir lá dar um abraço em mim e saudar. Mas eu não era isso. Mas as pessoas imaginavam. Ou até pode ser que eu era e às vezes nem não percebia por causa do status, da grandeza, o André da Madalena, da igrejona grande. E as pessoas por certo enxergavam às vezes dessa forma. E ele disse que quantas vezes ele vinha congregar, mas não tinha coragem de ir lá me saudar. E às vezes encontrou passando na rua, falou, ai que vontade de ir lá saudar o irmão André, mas não teve coragem. E como que está aqui hoje? Congregando com nós. E não precisava. Ele não saiu de lá expulso. Ele veio de lá com a liberdade. Ele está aqui porque foi o Senhor que trouxe ele aqui. A primeira vez que ele veio aqui para ver um culto de casal. A partir daquele dia a esposa dele falou, não, eu gostei da igreja, estão aqui ele, a esposa, o filho, a família. Aí veio o William, que estava numa situação tão terrível, e Deus uniu a família. Ele está lá com 2 filhos, as crianças. O que é isso? É os projetos de Deus na vida dessas pessoas. Quem imaginava o Daniel, depois de 10 anos, está casando e aonde? Com o povo da salvação e da graça, por lá que festa linda, maravilhosa. E se fosse ver os sonhos dele, será que seria? Será que fosse dessa forma? Mas às vezes os nossos sonhos são de uma forma que Deus faz melhor do que nós imaginamos. Quando? Quando deixamos os sonhos de Deus serem os nossos sonhos. Então dá glória por essa palavra. Porque Deus está mandando essa palavra. Porque hoje Deus quer tirar de mim, de você, todas as ansiedades. Porque tem coisas lindas que Deus ainda já está planejando, já planejou e já marcou para fazer na nossa vida. Mas nós vivemos em ansiedade, em sofrimento. E Deus olhando e dizendo, espera o tempo, a hora, vai chegar o momento, vai chegar. A minha palavra não falha, meus projetos não falham. Quando eu determino, está determinado, não tem nome que demanda. O que eu já determinei, eu dou glória agora. E vou dizer de todos aqui. É como contar uma história de todos praticamente aqui. Irmãos atrás, que às vezes alguém encontra ele, o Marquinhos, encontra lá o Rodrigo, o Marcelo, e diz assim, mas crente dessa igreja saiu lá de Nova Veneza, do lado de lá. Quantas igrejas tem naquele lado? E a esposa dele orou quantos anos? 17, 18 anos para ele ir para uma igreja? E tinha igreja que ela congregava do lado de lá. Deus trouxe, atravessou do lado da cidade. Trouxe aqui no lugarzinho que muita gente passa aqui na frente. E olha, não dá valor. E alguém atravessou do lado de lá. E Deus pegou lá do monturo, do lixão. E falou, não, esse daí eu vou fazer. Faz o escolhido na minha presença. Trouxe o Rodrigo, trouxe lá o Marcelo. Está aí pessoas que às vezes olhando para o mundo jamais estariam aqui dando glória a Deus. E são pessoas que estão aqui servindo. Por quê? Porque antes que ele nascesse no ventre da mãe, Deus já tinha um sonho, já tinha um projeto. E Deus foi criando os projetos e tem projeto na vida de cada um. Às vezes conversava com o japonês, ele morava lá no Ceará. Lá no Ceará, e quantas vezes ele me saudava, mandava recado. E Deus criou um caminho, fechou a porta, estava bem lá. Fechou a porta, trouxe aqui para quê? Para a família inteira está aqui. É a primeira vez que eu fui na casa da irmã dele, glória. Nunca mais eles pararam de servir a Deus aqui. Deus chamou o Denilson. O que era isso? Tudo sonho de Deus, projeto de Deus. Glória, dá glória por essa palavra. No dia do batismo da Mari, alguém profetizava na casa da irmã Simone que daria 3 meses a igreja que estava fechada. A irmã Simone pegou um câncer, caiu todos os cabelos. Glória. Eu fui visitar ela, quando eu cheguei na porta da casa dela, eu não conheci. Mas quem que é essa velha que está aí? É a irmã Simone, glória. Mas passou 3 meses, 6 meses, a Mari batizou. Ela continua servindo a Deus. Fizemos 8 anos esses dias. E era isso, era o projeto de Deus. A irmã Simone passou pelo câncer, veio outro na vida dela. Está aí com o cabelo, às vezes está mancando um pouquinho, mas está viva, está dando glória, profetizando, salmodiando. Que era isso? Eram os planos de Deus
isso. Hoje o Senhor quer libertar essa igreja das ansiedades. E que seja eu primeiro. E que passe em toda essa igreja. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar na vida de cada um. Porque é como parece impossível aquilo que aconteceu aqui na vida de José. Que quando o pai dele diz assim, como que pode o pai empurrando ele para essa situação? O pai amava, o pai ia proteger. E o pai sabia que os seus irmãos odiavam. E eles diziam, se eu mandar o meu filho ir lá, eles vão aprontar com ele. Mas era o Senhor dizendo para o pai, manda ele. Fala para ele ir. Porque se fosse pelo próprio pai, não mandava, irmão. Ia saber que os irmãos dele iam fazer arte com ele lá. Que no entanto fizeram. E quando chega, os irmãos olham e falam, hoje acaba o sonho dele. Hoje nós enterramos esse sonho. Primeiro colocaram ele dentro de uma cisterna. E que era para estar cheio de água. Mas não sabemos o que pode ser que aconteceu. Deus pode ter secado na hora, a cisterna estava seca. Só tinha lá uma torneira e ele ficou lá no meio da cisterna. Mas era o plano de Deus. Por que foi colocado na cisterna? Só para dar tempo dos ismaelitas chegar para levar José lá para o Egito. E quando os ismaelitas estão chegando, alguém diz assim, vai deixar o menino morrer ali dentro? O que nós ganhamos com isso? Vamos ganhar um dinheirinho com esse sonho? Eu não tenho um sonho mesmo? Vamos ganhar um dinheirinho. Nós pegamos ele, eles estão indo lá para o Egito, vai vender ele para lá, vende para eles aqui. Venderam por 20 moedas de prata. Glória a Deus. E para todo pecado escondido, infelizmente, alguém tem que morrer. Quando Adão e Eva pecam lá, para cobrir a sua nudez, teve que um animal morrer. Para encobrir um grande pecado, que jamais poderia encobrir, que lá na frente ia ser descoberto. Teve que morrer um animal, para que aquela túnica que eles invejavam, tinha inveja da túnica, mas não pôde vestir ela. A túnica que eles invejavam, teve que sujar de sangue e colocar na mão do pai com uma mentira. Você conhece essa túnica? Por acaso não é aquela que você fez para José? Nós encontramos ela, está tudo sujo de sangue, por certo uma besta fera. E José indo para onde? Para onde Deus queria que ele fosse. Por mais que atrás de tudo aquilo tinha uma mentira e um sofrimento, porque o pai chorava amargosamente 30 dias, e os seus irmãos tentaram consolar, sabendo que era uma mentira. Glória a Deus. Mas José estava indo para onde? Para onde Deus queria que ele fosse. Dá glória a Deus, irmão. Tem coisas que já aconteceu na minha e na tua vida, que você não queria estar lá, você não queria viver, você não queria passar. E se hoje você tem que ficar bravo com as tuas histórias, fica com Deus. Porque foi Deus que te empurrou, foi Deus que te levou, foi Deus que colocou você aonde você está hoje. Porque tem coisas que nós não vamos saber, não vamos entender por enquanto, mas deixa o tempo passar. A melhor resposta se chama tempo. Hoje o que você não entende, amanhã você vai entender. E se faltar algumas respostas aqui, quando você estiver do lado de lá, Deus vai te esclarecer por que Ele fez você passar por esses caminhos que você passou. Mas uma coisa é certa, Deus não te perde você por nada. A alma que Ele amou, Ele amou. Quem Ele comprou, Ele comprou. Ele não compra e não vende. Deus não é negociante de alma. Deus é comprador de alma. E Ele comprou a tua alma pelo sangue de Cordeiro. Então dá glória por essa palavra. Por mais que alguém suja as suas vestes, glória. Ele diz assim, pronto, já morreu, não. O que te limpa é o sangue de Cristo, que morreu no madeiro da cruz. E se Ele já limpou, ninguém suja mais. Vocês conseguem entender isso? Para colocar um pecado, para colocar uma mentira sobre a história de José, teve que sujar a túnica de sangue. E a túnica de sangue era marcada como se ele tivesse morrido. Mas vocês conseguem entender que o sangue de Cristo, que lava as nossas vestes, porque aquele sangue marcou e não tinha como tirar. Mas o sangue de Cristo, as marcas que nós tínhamos do erro, do pecado e da mentira, ela veio e nos lavou. E se ela veio e nos lavou, por mais que o adversário queira sujar, o sangue de Cristo nos purifica de todo mal, toda intenção diabólica.
todo feitiço, tudo aquilo que vem contra a tua vida, porque se a tua alma pertence ao céu, o sangue de Cristo te purifica, e toda mancha lançada ela é purificada pelo sangue de Cristo, e contra ti não tem encantamento, contra ti não tem serpente, contra ti não tem veneno, contra ti não tem galinha morta, contra ti não tem dedos apontados, contra ti não tem olho gordo, porque se eu te escolhi, você é escolhida. Se eu te escolhi, você é meu querido, é minha querida. E eu te amo, te amo e te amo, te diz o Senhor. Receba o abraço dessa palavra agora. Vem, pode abraçar por essa palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que foi vendido, foi lá para a casa de Potifar. E aqui começa no capítulo 39. No 38 está uma pausa dessa história. É como que parece, acabou a história. Foi vendido, já mentimos para o pai, ele já comprou a mentira, acreditou que essa mentira é uma verdade, e acabou a história. Se passa um capítulo. Aí vai para o 39. 38 não se fala nada dele. Vai falar do ato que o seu irmão cometeu, um incesto, um pecado. E passa para o 39. Mas quando chega no segundo verso apenas, do capítulo 39, diz assim: e o Senhor estava com José. No 37 não fala do começo ao fim, nada disso. Não fala que o Senhor estava com José, fala da história. Mas quando agora ele é vendido, ele é escravo, vai para a casa de Potifar. Por isso, irmão, que tem coisas que nós não entendemos. A gente acha que muita gente que está abençoada, está lá no bem bom, esses são os queridos do Senhor. E aquele que está na prova, no drindom, na perca, na solidão, no choro, é porque é um pecado, é uma falha, é um erro que cometeu. Deus está castigando. E às vezes esses é aquele que o Senhor está dizendo: e eu estou com ele nessa prova, e eu estou com ela nessa luta, e eu estou com ele nessa guerra, é eu que estou com ele nessa perca. E às vezes tem muita gente nadando, como se diz, na nata, tudo de bom, e às vezes o Senhor não está com ele. E às vezes coloca na nossa cabeça, porque quando os amigos de Jó foram visitar ele, eles não foram para consolar Jó, foram para dizer: que você fez, Jó? Qual que é o seu pecado? Aonde que você? Porque você errou? Porque você pecou? Não é possível. Conta para nós. Você vai ficar escondendo? Não adianta querer esconder. E a palavra deste Jó era íntegro, temente, servo de Deus. Que Deus teve a ousadia de dizer: viste lá meu servo Jó? Vocês conseguem entender essa palavra? Nem toda prova é castigo, e nem toda bonança é benção. Porque tem muita gente que não entende isso. Mas o adversário, ele chamou Cristo e disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tem muita gente dentro de igreja adorando Satanás. Por isso que às vezes é abençoado. Porque se ele tirar a benção dele, ele deixa de servir a Satanás e vai para os pés do Senhor. Porque tem gente que só serve a Deus no drindom, na perda, no choro, na angústia. Então Satanás faz o quê? Deixa eu abençoar ele, pelo menos ele está me servindo. E dá benção, e dá benção, e dá benção. E às vezes aqueles que estão na prova acham que é por causa de castigo, disso e aquilo. E Deus só está provando para o inferno, está vendo? Porque para ir para o céu é para valente, irmão. É para guerreiro. É para aqueles que não desistem. Está na prova, eu te amo, Senhor. Está na perca, eu te amo, Senhor. Todo mundo foi embora, eu não vou, Senhor. Eu fico contigo até o fim. Eu te amo, Senhor. Então dá glória por essa palavra. Então sinta hoje. Se você entrou aqui dizendo: Senhor, mas tanta prova, tanta guerra, o que eu fiz, o que eu cometi, dá glória. Faz parte da tua história. Faz parte daquilo que eu já projetei na tua vida. Mas como eu sou Deus que faço descer, eu sou Deus que faço subir. Se eu sou Deus que faço perder, eu sou Deus que faço ganhar.
governar. Se eu sou Deus que permite a enfermidade, eu sou Deus que permite a cura. Então dá glória por essa palavra. Se eu permito que a porta feche, eu sou Deus que permite que ela abre, porque eu tenho a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Solta um grito de guerra por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo que ele está na casa de Potifar, porque tudo que ele fazia Deus abençoava, e Potifar deu toda a casa para que ele governasse. Potifar foi esperto. Ele viu que o menino tinha benção, falou: o quê? Agora você governa a minha casa toda. Mas ali entrou outro espírito, na mulher de Potifar. Se José fosse um qualquer, você acha que ela ia querer? Por certo, José era bonito, vistoso, abençoado. E o homem abençoado é feliz, irmão. Ninguém quer pessoas carrancudas, bravas, iracundas. Mas José, por ter a benção de Deus, e aqui, Deus estava com ele em tudo, José era feliz. Glória a Deus. E a mulher, por certo, via quem era o marido dela, chefe lá da guarda, por certo, um homem bravo. Olhava José bonitão, vistoso, sorrindo, bonito. Eu quero esse homem para mim. Mas José tinha o temor de Deus. Glória a Deus. Glória a E Deus. aqui diz que o Senhor estava com ele. Mas no dia, porque como existe a hora certa para o Senhor atacar, para o Senhor fazer a obra, o adversário fica à espreita também, para que seja na hora certa ele atacar também. Por isso Deus, ele é estrategista excelente, mas o adversário também é. Não pense que ele vai te atacar numa hora oportuna, não. Ele vai te atacar na hora que você não espera. Misericórdia. É na hora que você, às vezes, não está esperando, é a hora que ele vai te atacar. Que você não está com força, que você não está com virtude, que você não está orando, que você não está protegido. É esse momento que ele vai te atacar. José, se ele soubesse da malícia da mulher, por certo, nem na casa ele não entrava. Mas ele entra dentro da casa porque tudo foi dado para ele governar. E quando ele entra, não tinha ninguém na casa. Ela entra e diz: deita comigo, fica comigo. Não, o meu Senhor, ele deu tudo isso, só vedou você de mim. Você acha que eu vou pecar contra o meu Senhor? E além do mais, contra o meu Deus. Ele podia estar revoltado. Estou vendido pelos meus irmãos, estou longe do meu pai. Meus sonhos que eu sonhei, que Deus fez eu sonhar. Porque, irmão, vocês acreditam que José estava ali? Ele acreditava que ele seria governador do Egito? Que isso ia acontecer com ele? Nunca. Que aqueles sonhos que ele via, os molhos dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe subindo, e ele reinando sobre eles, ia acontecer como? Longe do pai, longe dos irmãos, longe da sua terra, vendido, uma terra estranha, cheia de idolatria. Ele achava que até Deus tinha abandonado, ele podia se revoltar. Bom, eu posso ser fiel ao Senhor da casa. Mas meu Deus, ele me deixou, ele fez que tudo isso acontecesse. Olha o que eu estou fazendo aqui, olha como que eu estou aqui largado. Mas não, ele foi íntegro ao Senhor. Mesmo longe, mesmo com todas essas situações, ele disse: não, eu não posso negar o meu Deus e também o Senhor desta casa. Ele me velou. Mas a artimanha da mulher, ela agarrou ele. E quando agarra as vestes de José, o parte ficou na mão da mulher. E ele sai correndo. E a astúcia dela começou a gritar: olha aí, está vendo esse homem que trouxesse na nossa casa? Quis se apossar de mim, quis ficar comigo. Olha as vestes. E como que agora ele tinha como dizer ao contrário? A palavra dela contra dele já era 1000 contra 1. Agora, ela tinha ainda mais o que é, como que diz, a roupa na mão, era uma prova. Isso, uma prova. Tinha uma prova na mão, é aqui, ó, a roupa dele está aqui. Se ele falar que é mentira, olha aqui a roupa aqui, ó. Está aqui. Podia, irmão, o homem Potifar, ele era muito poderoso. Na hora, ele podia dizer: mata esse homem, mata.
Mas o Senhor tomou o coração dele. E eu tenho certeza que ele sabia que José era fiel. Só que todo homem, jamais ele quer perder. Jamais ele queria passar por aquela situação e acusar a mulher e ele ficar como aquela palavrinha ruim, né? Eu não vou dizer não. Vamos colocar culpa mesmo nele, mas eu não vou matar porque eu sei que ele é um homem de Deus. Coloca ela na prisão. E se vocês lerem, ele vai para a prisão. E o que diz ali? E Deus estava com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não podia mostrar para os demais? Não, mentira, essa mulher está mentindo, ela cai morta. Deus podia fazer tudo isso. Mas tudo isso era o quê? Era uma preparação. Glória a Deus. Não adianta dizer, vou construir uma torre de 20 metros para cima, de 20 andar, se você não tem uma estrutura. É começar e a torre cair. O que Deus estava fazendo na vida de José era preparando ele para colocar aonde Deus ia colocar ele. Vai para a cadeia, fica lá na prisão, injustamente. Mas, quando Deus está na vida do homem, quem cuidava da cadeia já viu que era diferente. Esse homem é diferente, não sei porquê. A chave da prisão fica na tua mão, tá? Daqui para frente, quem cuida da prisão é você. É você que toma conta daqui. Já começa a cuidar de toda a prisão. Um dia, 2, tem um sonho diferente. E quem tem o dom de Deus e sabe, irmão, discernir as coisas, é observador. E ele observa que o padeiro e o copeiro estavam com o rosto abatido. E ele chega para os dois: escuta, eu estou vendo que vocês estão diferentes. O que está acontecendo? Conta para mim. Se tem alguma coisa que eu possa ajudar. E os dois contam: é que tivemos sonhos. Então conta. Mas adianta contar o sonho para você? Quem sabe eu possa resolver o teu sonho, falar da interpretação. Ele conta. Quando conta o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, ele dá ordem: 3 dias. O teu sonho, padeiro, você vai para a forca, você vai morrer. Copeiro, 3 dias, você volta a servir o copo do rei. Não esquece de mim não, hein? A hora que você estiver lá servindo o rei, irmão, porque ele já estava dando a revelação, e com certeza, dando a revelação, já com certeza do que ia acontecer. 3 dias, você volta a servir o rei. Mas lembra de mim. Ele vai servir o rei. Bom, o padeiro foi morto, o copeiro volta. E aí? Rapidinho, chegou lá: rei, tem um menino lá que ele revelou o que aconteceu comigo e com o padeiro. Vai lá dar uma visitadinha nele. É um menino que ele não deve o que está acontecendo lá. Ele estava contando uma mentira. Foi isso que aconteceu? Não. 2 anos se passou. Santo é Deus. 2 anos. Mas, irmão, quando esse não pode ajudar, quando aquele não pode ajudar, quando o outro não pode ajudar, Deus sabe o caminho a ser tomado. Padeiro já não podia, que estava morto. O copeiro esqueceu, mas o Senhor não tinha esquecido do plano. Entra no sonho de Faraó. Glória. E Faraó tem 2 sonhos: das vacas gordas, vaca magra, das espigas gordas, das espigas magras. E fica perturbado. Traz os astrólogos, adivinhos, vem aqui. Irmão, eles até podiam enganar o rei, dizer: olha, o seu sonho é isso e aquilo. Podia enganar. Deus fechou a boca dos homens para que não enganasse o rei, porque eles podiam ter feito isso. Por quê? Deus precisava de José. Quando ninguém pôde adivinhar, quando alguém não pôde falar nada: escuta, mas não tem ninguém. Me lembro dos meus muitos pecados. Quando eu estava lá na cadeia, lá tem um homem, chama José. Faz 2 anos que isso aconteceu, mas eu não esqueci do sonho. Eu não esqueci do que ele falou comigo. Manda buscar ele que ele vai revelar o teu sonho. José, o rei está te chamando. Glória a Deus. O rei? Mas o que eu fiz agora? Que erro que eu cometi? Porque, irmão, quando a gente está na prova, a gente acha que tudo aquilo que às vezes é de bom na nossa vida, às vezes é mentira. A gente, às vezes, quando vai acontecer uma benção na nossa vida, a gente até acredita que aquilo lá é mentira. Não é possível. Isso não é para mim. Você acha? Estão brincando comigo. É pegadinha. A gente está tão acostumado a passar por tantas provas que quando chegar a hora da benção, alguém vai ter que beliscar e falar: será que é verdade? Não. Será que eu estou sonhando? Estou vivo? Mas não glória por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. É o rei, mas o que
que eu fui fazer agora? Eu não estou nem sabendo. Será que inventaram outra? Será que fizeram outra mentira minha? Ah, o rei está chamando. E barbeia, e coloca as vestes, e coloca perfume, coloca uma cadeira. Onde ele vai sentar agora? Na frente do rei. Rei, por que me trouxeste aqui? É que eu tive 2 sonhos. E o copeiro disse que você revela sonhos. E eu não posso revelar, mas o Deus que eu sirvo, eu sou fiel a Ele. Glória a Deus. Se Ele me dá a interpretação, eu falo contigo, rei. E ele começa a contar. Terminou? Terminei. Os 2 sonhos um só. Sabe o que vai acontecer? 7 anos de vaca magra. Não, primeiro vai vir a gorda. Sabe essas gordas? Então, é 7 anos de fartura. Só que depois vai vir 7 anos de vaca magra. Essas magras que comiam as gordas, porque 7... E vai vir uma destruição tão grande. E as espigas gordas magras são o mesmo sonho. Os 2 é um só. Porém, rei, olha, você levanta alguém sábio aí, ó. Você pega o quinto da terra, faz celeiro, esconde o celeiro, porque a fome não vai pegar só aqui não. A fome vai pegar em todo lugar. Era como Deus está dizendo. Ela vai lá para Canaã. E sabe como que é Canaã? É a terra que manda leite e mel. Só que para cumprir um sonho que está na minha cabeça, essa fome vai lá em Canaã. Porque os meus irmãos vão ter que vir aqui buscar do pão que está no Egito. Dá para dar glória para essa palavra? Glória. Mas levanta alguém aí que, sabe, inteligente. O rei dá uma olhada e fala, peraí, mas quem é mais inteligente de todos aqui do que esse homem? Que fala para mim, me dá conselho, diz como vai fazer, como tem que ser feito. Não tem outro. A partir de agora, põe o anel aí. Você só não senta no meu trono, mas ninguém fala nada, nem um palpite a não ser a respeito da tua palavra. Todo mundo agora, onde você passar, vai ter que prostrar, porque você está em segundo lugar aqui no Egito. Você vai governar toda essa terra. Glória. Dá para dar glória para essa palavra? Olha que mudança que Deus faz. Dorme um dia como prisioneiro, acorda outro dia como governador. Dorme um dia na cadeia, no outro dia está lá do lado do palácio, numa casa, já com a cunhada que ele tinha lá, já deu para ele como esposa, e aonde ele passava o povo prostrava, e ele era o governador do Egito. Glória. Mas aí, quanto tempo se passa sobre isso? Quanto tempo se esperou? 13 anos, irmão, 13 anos de prova, 13 anos de luta. Quando ele foi vendido tinha 17, agora estava com 30 anos. Agora esperava mais 7 anos de vaca gorda, para começar 7 anos de vaca magra. Para quê? Para que esses sonhos aqui fossem realizados e acontecessem na sua casa e na sua família. Nada aconteceu no estralo de dedo, irmão. E Deus podia fazer tudo isso rápido, no estralo de dedo podia, mas Deus faz tudo na preparação, Deus faz tudo como Ele quer. Deus faz tudo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Deus não atrasa, Deus não adianta. Deus chega sempre na hora exata, porque Ele é Deus. O relógio de Deus é diferente do meu e do teu. Ele não vive nas horas que nós vivemos, glória, porque Ele é eterno, glória. O tempo de Deus é diferente do meu, porque Ele está acima do tempo, foi Ele que criou o tempo. Então parece que o teu tempo é passado, o teu tempo já foi. E você olha para você e diz assim, nunca, como que esse sonho ainda poderá acontecer? Você olha para tua estrutura, você olha para a tua vida, você olha das tuas perdas, você olha do teu choro, você olha para tudo que está acontecendo à tua volta, você mesmo coloca incertezas dizendo, nunca isso vai acontecer. Mas hoje Deus chega por essa palavra para mexer hoje nos teus sonhos, nos teus sentimentos e dizer, eu continuo sendo Deus, eu não estou atrasado, eu estou cuidando de ti a cada passo que você passa, a cada prova que acontece na tua vida. Pois uma coisa é certeza, quantas vezes você planejou, Senhor, eu já não aguento mais, eu vou embora, eu vou deixar tudo, eu vou parar, não tem mais como, eu paro de cantar, de louvar. Mas quando você menos espera, alguma coisa toma você, uma força toma você está cantando, você está orando, você está dando glória. Nunca mais eu vou na igreja, nunca mais eu quero te servir, mas você não vê a hora, está terminando o culto domingo, segunda-feira você está bravo, terça, mas quarta-feira, Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra, e eu vejo você entrando aqui dentro, e Satanás dizendo, para, volta para trás, é tempo perdido. Mas tudo aquilo que parece que é tempo perdido, é Deus instigando, é Deus trabalhando, é Deus movimentando. Então dá glória por essa palavra. A tua vida está nas minhas mãos, a tua vida está nas minhas mãos. Eu te coloquei para pôr por cabeça e não por cauda. Então sacode a poeira, dá um grito, arranca a espada da Bahia e diga para o demônio, sai do meu caminho, é que Deus vai colocar de pé. Aleluia! O que Deus marcou está de pé.
Porque Ele falou que vai fazer. Não tem homem, não tem mulher que impede o que o Senhor já começou na tua vida. Então saia daqui hoje feliz, dando glória a Deus. Porque é mais uma palavra, que não é mais uma palavra para você sair daqui hoje dizendo: Senhor, quando será? É uma palavra que hoje o Senhor está arrancando de você, a ansiedade. Essa coisa que te toma e que às vezes quer te colocar para baixo. Hoje o Senhor coloca a mão debaixo do teu queixo e levanta a tua cabeça. Eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua história. Eu estou contigo ontem, hoje vou estar contigo amanhã. Eu estarei contigo por essa semana, glória. Eu vou mostrar para os teus aniversários que eu te amo e te amo de verdade. Antes que termine esse culto, você vai sentir um abraço diferente. A minha glória vai te tomar. Você sai daqui hoje com o sinal de Deus na tua vida, que Ele está do teu lado, Ele anda contigo, Ele pega nas tuas mãos. Se não fosse Deus na tua vida, os teus inimigos já tinham te engolido vivo. Mas hoje você está aqui podendo dar glória. Você tem glória na tua boca? Dá glória, gostoso. Você tem mais glória para o Senhor? Sinta essa alegria, essa liberdade de saber que Ele está e vai continuar na tua vida. Então, ô José, sinta hoje o Senhor te anunciar. Se ainda não aconteceu, é porque não é tempo, mas vai acontecer. E Deus vai ser glorificado na tua boca, o nome dele ser glorificado. É essa palavra que Deus manda nessa noite. Vocês estão felizes? Então dá glória ao teu Senhor, porque esse é o recado que Deus mandou. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.